vídeo da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia. Disfonias. Uma apresentação dos doutores Domingos Hiroshi Tsuji e Rui Imamura. A produção da fala é um processo bastante complexo, que envolve uma interação refinada e perfeita entre o sistema nervoso central e diversos sistemas neuromusculares periféricos. Ao nível periférico, a fala depende basicamente de 3 processos fundamentais. O primeiro é a produção do som fundamental pela laringe. O som fundamental é produzido pela vibração das pregas vocais com a passagem do fluxo de ar. O processo ocorre quando as pregas estão em posição de adução, ou seja, aproximadas. Este som também é chamado som glótico, ou tom laríngeo primário. Agudo ou grave. A altura do som produzido por este instrumento está relacionada à massa das cordas e ao seu grau de tensão. O mesmo ocorre com a voz humana. A massa das mucosas cordais geram diferentes alturas. A fala depende também de um segundo fator, a ressonância do som. A ressonância no trato vocal modifica o som glótico de forma que alguns componentes de frequência são amplificados e outros atenuados. Estes componentes de frequência são chamados harmônicos. O terceiro processo na produção da fala é a articulação. Através da articulação, o fluxo aéreo e o som são interrompidos por movimentos dinâmicos de várias estruturas, como o véu palatino, língua, lábios e mandíbula. Estas complexas interrupções permitem a produção de sons fricativos e plosivos. O processo é fundamental na produção de sons consonantais. Tá, pá, zá. Neste vídeo, você acompanhará os problemas relacionados com a produção do som fundamental pela laringe. Eles são responsáveis pela maioria das disfonias. Já, já. Este é o terceiro vídeo da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia dentro do seu programa de educação continuada. Atendendo às solicitações de vocês, ele traz desde os aspectos básicos até os aspectos up-to-date. Nós esperamos que esse vídeo, versando especialmente na laringologia, possa trazer algo mais na sua profissão, do dia a dia, do que nós temos muito orgulho, que é a otorrinolaringologia brasileira. Neste segundo bloco, você poderá voltar um pouco no tempo e rever informações recebidas nos bancos escolares da graduação. Vale a pena recordar alguma coisa sobre anatomia, fisiologia e como é feito o exame da laringe para que suas doenças sejam melhor compreendidas. Primeiro, a anatomia. A laringe é uma estrutura tubular sustentada por um esqueleto osteocartilaginoso onde se inserem diversos componentes. Músculos extrínsecos, músculos intrínsecos e outras estruturas como ligamentos e membranas. Várias destas estruturas fazem saliências para o interior da laringe. Elas são recobertas por um tecido de revestimento mucoso. Uma visão do interior da laringe permite que você identifique muitas destas referências anatômicas: base de língua, valécula, prega glossoepiglótica medial e a prega faringoepiglótica seio periforme, epiglote, prega ventricular, prega ariepiglótica, prega interaritenoide, aritenoide, ventrículo laríngeo, prega vocal e subglote.
No momento da fala, os músculos extrínsecos e intrínsecos da laringe são acionados sob comando neurológico. O processo é complexo. Basta citar que a fala é um atributo da espécie animal mais evoluída do nosso planeta, a espécie humana. Você verá a seguir alguns dados da fisiologia laríngea, especialmente das pregas vocais. No momento da fonação, as pregas vocais ficam em adução, ou seja, aproximam-se. A laringe toma a posição fonatória. Veja agora como a configuração é diferente durante a respiração. Este paciente está em movimento de inspiração e expiração. Agora na tosse. E na manobra de Valsalva. No momento da fala, o fluxo exalatório proveniente do pulmão encontra as pregas vocais em posição fonatória. A passagem do ar gera uma vibração que corta o fluxo aéreo contínuo em sopros intermitentes. O som gerado neste processo é um som fundamental que você já viu no início deste vídeo. Estes esquemas mostram os movimentos vibratórios em visão axial e corte frontal. Primeiro, a visão axial, que é a representação da imagem que você viu ao vivo. Agora, o corte frontal. Note que não é um simples movimento de aproximação medial. Há um deslocamento ondulatório vertical de toda a prega. A qualidade do som produzido é diretamente proporcional à eficiência da prega vocal em vibrar. Ela deve cortar o fluxo aéreo em sopros regulares e bem definidos. No movimento vibratório normal, ocorre o afastamento e aproximação da borda livre das pregas. É importante enfatizar que este movimento tem como ponto de partida a linha média da glote membranosa. E neste ciclo vibratório pode-se distinguir 4 fases. As 4 fases distintas do ciclo vibratório são: fechada, de abertura máxima e de fechamento. Apesar de algumas variações, uma vibração normal caracteriza-se por movimentos periódicos e simétricos das 2 pregas vocais. Além da vibração da mucosa cordal, também é muito importante numa situação de normalidade a coaptação completa entre as pregas na sua porção membranosa. Entretanto, a presença de fenda triangular posterior nas mulheres e de pequena fenda paralela em toda a extensão glótica durante a emissão em falseto é considerada vibração normal. Se o padrão vibratório normal que você acabou de ver for afetado, ocorrerá uma produção deficiente do som laríngeo primário. Este vídeo trata particularmente destes tipos de distúrbios vocais ou disfonias. Elas podem ser causadas por fatores orgânicos, funcionais ou orgânico-funcionais. E para estudá-las, o médico dispõe de vários recursos. É o que você verá a seguir, o exame da laringe. A avaliação ambulatorial da laringe é feita através da laringoscopia. Existem basicamente 3 técnicas para a realização do exame: laringoscopia indireta, videotelelaringoscopia, videofibrolaringoscopia. Acompanhe alguns detalhes do primeiro método. A laringoscopia indireta é o método mais simples e antigo. Ele é feito com espelho de Garcia e é idealizado em 1854. Embora seja um método ainda utilizado atualmente, tem algumas desvantagens como: dificuldade para se conseguir uma avaliação minuciosa das estruturas e a impossibilidade de documentar-se as imagens observadas. Assim, vieram outras técnicas melhores, como a videotelelaringoscopia. O exame é feito com o telescópio de laringe, um instrumento rígido e tubular. No interior desse tubo existem lentes e prismas capazes de oferecer uma excelente qualidade de imagens.
O tubo óptico pode ser acoplado a uma câmera de vídeo. A excelência das imagens permite apurada investigação das estruturas laríngeas e, portanto, maior precisão diagnóstica. Agora, a videofibrolaringoscopia. Este método utiliza endoscópios flexíveis. O aparelho geralmente é introduzido pelas fossas nasais até a região da laringe. Entre as vantagens do fibroscópio destacam-se a possibilidade de minuciosa avaliação funcional e dinâmica de toda a região faringolaríngea e o pouco desconforto que causa para o paciente. As imagens obtidas pela videofibrolaringoscopia, entretanto, têm uma qualidade inferior à das obtidas pelo telescópio rígido. Sem dúvida, isto é uma desvantagem. Seja o endoscópio rígido ou flexível, existem recursos técnicos para obter-se informações adicionais. É o caso da videoestroboscopia da laringe. O Dr. Domingos explica detalhes deste método. Na videoestroboscopia é utilizada a fonte de luz estroboscópica. Esta é uma luz intermitente emitida em sincronia com o som laríngeo. Esta técnica permite observar-se a vibração das cordas vocais em câmera lenta. Assim, os ciclos vibratórios que são impossíveis de ser observados a olho nu podem ser analisados com clareza. Este recurso permite o diagnóstico acurado de diversas doenças causadoras de distúrbios vocais. A videoestroboscopia é considerada atualmente o melhor exame para a investigação diagnóstica de pacientes disfônicos. E no próximo bloco, você verá algumas alterações da laringe causadoras de disfonia. Aguarde! Neste bloco, você verá as principais condições causadoras de disfonias por prejudicarem a emissão do som fundamental laríngeo. São doenças que causam alterações anatômicas e funcionais das pregas vocais. O Dr. Domingos mostrará inúmeras imagens endoscópicas que ilustram cada uma das alterações. Podemos sistematizá-las em doenças mucosas benignas, doenças pré-neoplásicas e malignas, e as doenças neurológicas. Nas doenças mucosas benignas estão incluídos nódulo, pólipo, edema de Reinke, granuloma, papiloma, fibrose. As alterações estruturais mínimas também devem ser consideradas neste grupo: cisto, sulco vocal, ponte mucosa e microsinéquia ou membrana laríngea. Os nódulos resultam de um padrão fonatório abusivo crônico. Geralmente localizam-se na borda livre da prega vocal, no ponto médio da porção membranosa. É nesse ponto que o contato com a prega contralateral se faz com maior energia. Assim, esta área é mais suscetível ao desenvolvimento de lesões decorrentes de abuso vocal. Geralmente, os nódulos são pequenos, sésseis e apresentam uma coloração esbranquiçada. São lesões tipicamente bilaterais e geralmente simétricas. Como os nódulos estão localizados na borda livre das cordas vocais, frequentemente impedem um fechamento glótico completo. Eles produzem uma fenda em ampulheta durante a fonação. Na maioria dos casos, o padrão vibratório é pouco alterado. Dr. Domingos, e qual o tratamento indicado para os nódulos vocais? Bom, o tratamento primário consiste de fonoterapia, reservando-se a abordagem cirúrgica para os casos refratários ao tratamento fonoterápico. Quando indicada a intervenção cirúrgica, deve-se limitar a remoção da massa redundante e excedente com mínima manipulação da prega vocal, objetivando obter uma borda livre retilínea. Agora, o pólipo. Pólipos frequentemente ocorrem na borda livre da prega vocal, próximo ao terço médio da porção membranosa. Podem ser esbranquiçados ou vermelhos, grandes ou pequenos, sésseis ou pediculares, unilaterais ou bilaterais.
Pode haver aumento da rigidez quando, além do edema, há hemorragia, degeneração, hialina, fibrose e infiltrado celular. O fechamento glótico durante a fonação é prejudicado pela presença do pólipo. A vibração da prega vocal contralateral também pode ficar prejudicada. O autor refere que o tratamento geralmente é cirúrgico e a remoção deve se limitar exclusivamente ao excesso de tecido, objetivando obter uma borda livre retilínea com mínima cicatriz cirúrgica. Contudo, em casos de pólipos recentes e pequenos, com componentes edematosos predominantes, o tratamento fonoterápico exclusivo pode ser suficiente para a remissão da lesão. Acompanhe a seguir o edema de Heinck. Também conhecido como degeneração polipóide das pregas vocais, cordite crônica polipoide ou hipertrofia edematosa crônica, envolve toda a extensão da porção membranosa da prega vocal, que encontra-se inchada, levando ao abaulamento da borda livre. A etiologia não é totalmente esclarecida, mas existe associação com o tabagismo de longa data. Tipicamente, ambas pregas são afetadas frequentemente de forma assimétrica e ocasionalmente observa-se envolvimento unilateral. O fechamento glótico durante a fonação geralmente é completo. Apesar dos movimentos vibratórios terem amplitude pequena pelo aumento da massa das pregas vocais, a onda mucosa pode ser aumentada devido ao componente edematoso da lesão. Em estágios avançados, a patologia requer tratamento cirúrgico que visa restaurar a forma da prega vocal, preservando a mucosa de sua borda livre. Esse objetivo é atingido removendo-se apenas a mucosa redundante juntamente com o edema do espaço de Heinck. O paciente deve ser sempre orientado a deixar de fumar. A próxima doença é o granuloma. Os granulomas localizam-se no processo vocal das aritenoides ou na parede lateral da glote posterior. A lesão pode ser uni- ou bilateral. Geralmente estão relacionados a abuso vocal, presença de refluxo gastroesofágico e, ocasionalmente, a intubação orotraqueal. Por não afetarem a glote membranosa, geralmente os granulomas não comprometem o fechamento glótico ou a vibração mucosa durante a fonação, exceto quando as lesões são muito volumosas. O tratamento envolve fonoterapia, tratamento de patologias associadas, como o refluxo gastroesofágico, e, eventualmente, o uso de toxina botulínica com o intuito de diminuir o trauma sobre a região durante movimentos fisiológicos, como fonação, deglutição e tosse. A remoção cirúrgica, quando indicada, deve ser limitada à lesão, devendo-se evitar lesar o pericôndilo da aritenoide para minimizar o risco de recidiva. A seguir, o papiloma. O papiloma laríngeo é uma lesão neoplásica benigna de etiologia viral causada pelo papilomavírus. A lesão é assimétrica e pode ser unilateral ou bilateral. A forma juvenil manifesta-se geralmente até os 12 anos de idade e tende a ser mais agressiva, extensa e recidivante. Já a forma adulta costuma manifestar-se entre a segunda e a terceira décadas de vida, tende a ser localizada e menos agressiva. O fechamento glótico durante a fonação geralmente está comprometido. A lesão interfere com o padrão vibratório da prega vocal afetada e não se observa onda mucosa sobre a lesão papilomatosa. O Dr. Domingos explica que o tratamento primário do papiloma é cirúrgico. O objetivo da cirurgia é de erradicar todos os papilomas com mínima lesão dos tecidos sãos. Infelizmente, esse objetivo é difícil de se atingir e uma fibrose pós-operatória é muitas vezes inevitável. A remoção cirúrgica pode ser feita a frio ou pelo laser de CO2. Fibrose da prega vocal. A fibrose é resultado de trauma, cirurgia, queimadura ou inflamação e pode ocorrer em qualquer camada da prega vocal. Histologicamente, é constituída de fibras colágenas densas que correm em diversas direções, tornando a área acometida muito mais rígida que as áreas adjacentes, de mucosa e musculatura normais. A vibração da prega vocal é afetada pela rigidez na área de fibrose.
Note que não se observa onda mucosa na região. O fechamento glótico é muitas vezes incompleto durante a fonação. O tratamento ideal para a fibrose da prega vocal seria a substituição da área comprometida por tecido normal. Infelizmente, nenhuma técnica é eficaz para atingir esse objetivo. As alterações estruturais mínimas são caracterizadas por alterações na arquitetura histológica da mucosa das pregas vocais. O diagnóstico destas alterações é difícil e requer muitas vezes uma avaliação intraoperatória, através da palpação das pregas. Você verá na sequência 4 alterações estruturais mínimas que estão relacionadas à sua esquerda. Primeiro, o cisto. Na verdade, existem 2 tipos de cistos de pregas vocais, os epidermoides e os de retenção. Os epidermoides são mais frequentes e contêm material caseoso. Os cistos de retenção não devem ser classificados como uma alteração estrutural, geralmente são adquiridos. As propriedades vibratórias das pregas vocais são assimétricas e o fechamento glótico durante a fonação pode ser afetado. Os cistos representam lesões mais rígidas que nódulos e pólipos que comprometem a vibração das pregas vocais de modo mais importante, o que contribui para uma pior qualidade vocal. Na estroboscopia, observa-se uma diminuição ou ausência da onda mucosa na área cística. O tratamento definitivo é cirúrgico e visa enuclear o cisto, causando o mínimo de lesão dos tecidos adjacentes. A mucosa que recobre o cisto deve ser preservada e uma borda livre retilínea deve ser atingida. O sulco vocal é uma depressão retilínea ao longo da borda da prega vocal membranosa. A etiologia é controversa, sendo considerada congênita em alguns casos e secundária a processos inflamatórios crônicos em outros. A lesão frequentemente é bilateral e assimétrica, mas podem ocorrer lesões unilaterais. A borda livre da prega vocal é geralmente arqueada em maior ou menor grau. Devido ao arqueamento da borda livre, frequentemente associado ao sulco, o fechamento glótico durante a fonação é incompleto, com a formação de uma fenda glótica fusiforme. A vibração da mucosa fica comprometida pelo aumento de rigidez da cobertura e pelo fato da progressão das ondas mucosas ser interrompida ao nível do sulco. O tratamento ideal deve envolver a substituição do tecido rígido junto ao sulco por tecido normal do espaço de Rein. Contudo, nenhum procedimento até o momento mostrou-se eficaz para atingir tal objetivo. Como alternativa, pode-se limitar o tratamento à correção do arqueamento da borda livre e, com esse intuito, a infiltração de gordura na prega vocal é um dos métodos utilizados. A ponte é um arco de mucosa situado ao longo da prega vocal. Ela é variável em extensão e largura. A microsinéquia é uma pequena membrana com inserção glótica ou subglótica que se localiza na comissura anterior. Também chamada membrana laríngea, ela une as extremidades anteriores das pregas vocais. Acompanhe as endoscopias e tratamento destas 2 últimas alterações estruturais mínimas. O impacto vocal é pequeno, pois a ponte geralmente vibra com a mucosa da prega vocal, sem prejudicar a vibração da mucosa de modo significativo. Contudo, quando a presença da ponte leva à irritação da mucosa, retenção de debris e formação de edema, as características vibratórias podem ser alteradas. O diagnóstico, mesmo estroboscópico, é difícil e muitas vezes se dá apenas no intraoperatório, através da palpação das pregas vocais. Quando a presença da ponte não atrapalha o padrão vibratório da prega vocal, constatado em exames estroboscópicos, a conduta pode ser expectante. A ponte mucosa deve ser removida quando sua presença gera atrito ou lesões secundárias nas pregas vocais e quando o impacto sobre a qualidade da voz é significativo, tornando-a inaceitável socialmente. Agora, a endoscopia na microsinéquia. Apesar das características vibratórias das pregas vocais não serem afetadas, o comprimento do segmento vibratório é diminuído pela presença da sinéquia,
que limita a vibração da porção anterior das pregas vocais. A voz, dessa forma, tende a apresentar uma frequência fundamental aguda. A microsinéquia deve ser operada quando for extensa ou quando alterações da frequência fundamental produzirem desconforto ao paciente e não puderem ser corrigidas por fonoterapia. No próximo segmento, você verá as doenças pré-neoplásicas e as malignas. A leucoplasia também é referida como hiperqueratose, paquidermia ou acantose. As leucoplasias laríngeas têm provavelmente etiologia multifatorial, com o tabagismo sendo um agente de importância primária. Lesões leucoplásicas laríngeas são consideradas condições pré-neoplásicas. O acometimento pode ser uni ou bilateral. A lesão é geralmente assimétrica e não costuma ser uniforme numa mesma prega vocal. Por se tratar de uma lesão superficial, os movimentos vibratórios da mucosa são preservados ou pouco comprometidos, podendo-se observar a presença de onda mucosa durante a fonação. O fechamento glótico durante a fonação pode ser incompleto, sobretudo quando a porta livre é acometida. O tratamento envolve biópsia excisional de toda a lesão, com decorticação da área acometida, preservando-se a integridade do ligamento vocal. Todo o material deve ser submetido à análise histológica, uma vez que o grau de acometimento pode ser irregular ao longo da lesão. A maioria das lesões malignas da prega vocal é representada por carcinomas epidermoides. Eles têm origem no epitélio e invadem tecidos subjacentes. A lesão é originalmente unilateral, mas pode se tornar bilateral por extensão pela comissura anterior. Os carcinomas epidermoides da região da cabeça e pescoço têm relação importante com tabagismo e etilismo. O fechamento glótico durante a fonação é geralmente afetado. A rigidez das camadas envolvidas é aumentada e a vibração da prega vocal fica comprometida. O exame estroboscópico mostra a ausência de ondas mucosas na região acometida. O tratamento de lesões precoces pode ser cirúrgico ou através de radioterapia, com índices elevados de cura em ambas terapias. Contudo, o resultado funcional no que se refere à voz tende a ser melhor com o tratamento radioterápico. E, finalmente, as doenças neurológicas. As duas principais a serem consideradas neste vídeo são a paralisia de prega vocal e a disfonia espasmódica. Nas paralisias laríngeas, a prega vocal afetada é imobilizada em uma posição que varia de aduzida, posição mediana, e abduzida, posição lateralizada. A lesão neural pode acometer o nervo vago e ou suas terminações laríngeas em qualquer nível. O nervo pode ou não regenerar-se e a musculatura intrínseca da laringe pode ou não ser reinervada. Casos em que a reinervação não ocorre evoluem como atrofia muscular. O autor explica alguns dados sobre os sintomas. De acordo com a posição de imobilização e o grau de atrofia, sintomas como disfonia e aspiração nas paralisias unilaterais e dispneia nas paralisias bilaterais serão mais ou menos evidentes. Assim, uma prega vocal atrófica, em posição lateralizada, promoverá uma sintomatologia mais exuberante do que uma prega vocal em posição mediana, em que não ocorreu atrofia. A onda mucosa é frequentemente reduzida ou ausente no lado paralisado por falta de tônus muscular que forneça suporte para a vibração. Quando o músculo vocal está muito atrofiado e a prega vocal é fina e flácida, sua vibração lembra o aspecto de uma bandeira tremulando ao vento. O tratamento a ser instituído para as paralisias unilaterais depende do grau de comprometimento funcional, da necessidade de recuperação funcional, por exemplo, em casos severos de aspiração, e do prognóstico da lesão de base. Em nosso meio, quando o tratamento cirúrgico é indicado, procedimentos de medialização da prega, como tireoplastia tipo 1 e rotação de aritenoide, são os mais utilizados. Para as paralisias bilaterais, procedimentos como tenotomia dos músculos adutores, cordotomia posterior ou aritenoidectomia podem ser realizados.
A disfonia espasmódica é classificada como uma distonia focal da laringe. Nela, há um fechamento excessivo da glote com relaxamentos temporários aperiódicos durante a fonação. Procurei vários médicos e todos me disseram que eu não tinha nenhum remédio para tomar e que era um problema só emocional. Os sintomas vocais podem variar de acordo com o estado emocional e podem ser minimizados ou mesmo ausentes durante a risada, fonação em pitch elevado e canto. O padrão vibratório das pregas vocais flutua entre um padrão hiperfuncional extremo e um padrão hipofuncional ou mesmo normal. A fase fechada do ciclo vibratório é geralmente a vibração é pequena. As falsas pregas podem aduzir, aproximando-se da linha média. O tratamento ideal ainda não está estabelecido. O uso de toxina botulínica injetado no músculo tireoaritenoide é uma opção eficaz e amplamente empregada. Entretanto, ela requer aplicações periódicas. Os procedimentos cirúrgicos também têm sido propostos para o tratamento dessa doença. Um deles é a secção do nervo laríngeo recorrente ou de seu ramo adutor. A tireoplastia tipo 2, com afastamento da comissura anterior, também é uma outra alternativa. Os doutores Domingos Hiroshi, Suji e Rui Mamura mostraram neste vídeo inúmeros exemplos práticos de disfonias ligadas à produção do som fundamental pela laringe. A Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia agradece aos autores a gentileza de participarem do seu programa de educação médica continuada. Até breve. Este é mais um vídeo da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia. Com o